Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, galera. No vídeo de hoje vou estar trazendo aquele vídeo que eu prometi da nossa série da plaquinha de vídeo, que vai se juntar também na série do PC. Em breve vai ser um vídeo falando um pouco mais da configuração do PC, mas como eu prometi esse vídeo antes, eu vou estar trazendo hoje teste em jogos, a configuração que eu montei. Se você quiser saber a configuração, vai estar na descrição com o link de todas as peças que eu fiz vídeo aqui no canal. Então eu espero que você curta o vídeo, se gostar deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Primeiro jogo que testei aí foi o GTA V, tá? Então eu coloquei tudo no mais baixo possível. A resolução ela tá em 1280x720. Eu deixei no modo tela cheia porque infelizmente esse jogo no modo janela não tem como eu esticar a tela até o monitor inteiro, né? Porque meu monitor é 1080p. Tudo desligado, tudo no mínimo, né? Que o GTA V não tem mínimo. O mínimo dele é o normal, mas é tudo no mínimo. Então tá tudo normal, mínimo, tudo desligado, sem mais coisas que tipo pese. Tudo no mínimo, até nas configurações avançadas, tudo desligado. Então, no GTA, eu quis fazer um bagulho um pouco diferente. Como assim? Eu simplesmente não fiz o benchmark, igual outros youtubers fazem. Como vocês estão vendo aí, eu chamei alguns meninos aí, alguns colegas pra jogar uma corridinha no modo online. E vocês estão vendo aí que tipo, rodou bem. O processador foi o que mais sobrou, né? A placa de vídeo de ação só tem 2 GB, né? Também não podemos exigir muito dela. Eu não sei porquê, mas o GTA V e alguns outros jogos também que vocês vão ver aí, infelizmente ficou travado no 60, ele não aumentava. E como vocês podem ver nesse, muito difícil ele abaixar também. Só pra vocês entenderem, eu não gravei esse clipe, tá? O que vocês estão vendo aí, ele não é gravado, ele não é algo que tipo pesou na CPU. Eu simplesmente usei o bagulho que tem em quase todas as placas de vídeo, que você pode simplesmente gravar o que aconteceu. Então vocês podem ver que tipo, isso não influencia na CPU, porque eu não gravei, tá? Eu até tentei gravar com a minha placa de captura, mas a minha placa de captura ela necessita de um computador pra gravar, e eu só tô com o computador nesse momento. Mas vocês podem ver aí que pra rodar, jogou bonito aí, ó. Né, como eu falei, fiz uma corridinha no GTA Online, que muitos aí, eu pelo menos não vejo vídeo da galera testando no GTA Online. E é sempre que principalmente, eu gosto muito de ver e não acho. Então eu falei, então eu vou fazer. Eu não fiz o benchmark, simplesmente não entrei na sessão pra sair dirigindo. Mas pra mim o que mais interessava na corridinha. E na corridinha ele se saiu bem. E mesmo assim não usou tudo da placa de vídeo, né? Ele ficou ali na média dos 75. O uso do processador ficou em 50. Então quer dizer, deu pra rodar legal, tranquilo, não chorou, né? E como vocês podem ver nesse clipezinho que eu tô mostrando pra vocês, tem algumas partes de tipo de transformação, então né, isso normalmente pesa. Vocês podem ver também que eu passo aí dentro de tubos, que os tubos, pra quem conhece aí GTA, é onde mais perde FPS, né? E por incrível que pareça, no jogo não perdeu tanto FPS. Pra quem joga em videogame sabe que até no jogo cai um pouco FPS quando você entra dentro do tubo. Mas na gravação caiu um pouquinho, mas no jogo eu não percebi muita diferença, entendeu? Então ficou super jogável. Eu acho que tipo assim, o GTA V passou nos testes, lógico, com tudo no mínimo e sem nada, né, tipo 720p. Não testei 1080, em breve talvez eu possa testar. E aí, vocês que me dizem? Próximo jogo da nossa lista foi o Euro Truck Simulator 2. É um jogo que eu gosto bastante de jogar. Eu rodava ele já num Core 2 Quad, então eu acho que dessa configuração eu já tinha certeza absoluta que ele ia rodar. A configuração dele, o jogo, logo que eu entrei no jogo, ele apareceu a opção pra mim se o jogo poderia ver as configurações recomendadas, né? Ele ia fazer aquilo, tipo, aquela média, né? E eu não quis mexer muito nisso, né? Porque eu não quis deixar o jogo feio pra gravação e também não quis deixar o jogo muito alto pra não interferir. Então, eu fui no que o jogo meio que recomendou, tá? Ele tá algumas coisas no médio, algumas coisas no alto, tem algumas menos coisas no baixo, mas a média, a maioria tá no médio barra alto. Bom, e como vocês podem ver aí no jogo, ele não teve a menor sombra de dúvida que iria rodar, né? Porque eu rodava num Core 2 Quad, se não rodasse nesse 5 de terceira era brincadeira. Aí eu devolvia o computador e mandava pra Conchichina. Bom, aí vocês estão vendo a gameplay. Tá? A média do processador de uso, pelo que eu analisei nessa gameplay curta, ela se manteve em 50, bateu 55 do processador, tá? Então não foi uma média alta, não chegou nem perto, né, de ter gargalo. A placa de vídeo
na média que eu analisei, ele ficou entre 60, bateu 64, 65, mas também não foi mais que isso não, viu? Isso que tá no médio barra alto. E com essa, né, porcentagem da placa de vídeo, creio que ainda dá pra aumentar ainda um pouquinho melhorar a imagem, sei lá, aí é de cada um, né? Tem gente que gosta de jogar no baixo, tem gente que gosta de jogar no mais alto, no maior talo. E eu testei no offline, tá? Porque no online não dava pra testar esse jogo, porque você chega na parte onde tem vários caminhões, além de BR tá com ping alto, porque não tem serve BR, laga pra caralho, né? Então não daria pra fazer uma comparação justa. E teve um momento aí que eu acho que vocês vão perceber que deu uma engasgadinha no jogo, tá? Mas foi coisa leve, que ele caiu o FPS pra 49. Vocês vão dar uma olhadinha aí, que tipo, o jogo não travou, deu meio que uma lagadinha, caiu pra 49, mas já voltou. Então quer dizer, pra mim, o jogo também passou no teste do Euro Truck Simulator. Então dá uma conferidinha aí na gameplay. Próximo jogo da nossa lista aqui é o Fortnite, tá? Me pediram também, eu acho que foi um dos jogos mais pedidos na postagem que eu fiz, no vídeo de unboxing e por aí vai. O jogo, vocês sabem que ele é o jogo da nossa lista aqui, ele é o jogo mais recente. E vira e mexe, ele tem bastante atualização, temporada aí, vira e mexe, tipo, é um jogo bem atualizado. É um jogo Battle Royale, né? Então quer dizer, é um pouco pesado. No início ele não era tão pesado, no início ele era leve. As temporadas, né? E é normal também isso acontecer. Foram deixando o Fortnite mais pesado, né? As atualizações, elas tendem, né, a deixar o jogo mais pesado. É um pouco normal isso com o tempo, né? Tanto que o jogo da terceira temporada que você jogar Fortnite, pode ser que no teu PC não rode mais hoje nem sei lá que temporada que tá. Mas vamos lá o que importa, né? As configurações eu usei 1080p, como vocês viram aí. Resolução usei o 3D no máximo, né? No 100%. Já a configuração eu usei tudo no baixo, que como eu quis colocar o 3D no máximo pra ficar legal a gravação, que eu acho também que é o que é jogável, né? Porque se o 3D não tiver alto, você não vai conseguir enxergar nada, vai ficar tudo pixelizado, né? Não adianta nada o jogo tá no alto e até resolução 3D no baixo. Pelo menos é o que eu entendo, né? E o que, na minha percepção de jogo. Mas você pode falar aí nos comentários que você prefere jogar com a resolução 3D em 1% e prefere jogar com o jogo no tudo alto barra médio. Então aí já é gosto, né? A pedidos também, como vocês viram ali no início, eu usei o DirectX 12, tá? Esse jogo ele tem... Perguntaram se tinha, ele tem opção, é a beta, DirectX 12 não tá na versão final ainda, e creio que tipo, a hora que sair a versão final de DirectX 12, já vão estar aposentando a 11, então vai demorar um pouco ainda, porque a 11 ainda tá meio bugadinha, mas eu testei na DirectX 12 a pedidos, pode ser que na 11 melhore um pouco, pode ser que piore, aí eu já não sei, como me fizeram eu piso o que pediram. Vamos lá então, sobre o uso da CPU, eu senti que a CPU nesse jogo foi o que sofreu mais, a CPU ficou em média 80%, a GPU ficou em 60%, mas nenhum deles atingiu 100%. Eu não senti, tipo, engasgo de processador, nem de placa de vídeo. O que eu senti mesmo foi na queda de FPS, não sei o porquê. Pode ser por causa do DirectX 12, pode ser por alguma configuração que eu não sei, né, saiba fazer direito, que tem que desativar alguma coisa. Que, né, eu já não sabia, não é um jogo que tipo eu jogo, então eu não sei a configuração ideal. E também não é o propósito do vídeo achar a configuração ideal, e sim saber se roda ou se não roda. E o FPS, pelo que eu anotei, ficou numa média de 75, mas teve várias oscilações, várias mesmos. A maioria das oscilações foram para 57, 54. Teve horas que deu pico para 45, aí teve horas de acabar de descer do paraquedas, deu 35, aí teve a hora ali que eu não sei o que aconteceu, na hora da treta que caiu pra 12, então dá uns gargalinhos, mas é aquilo que eu disse, aí depende do gosto da pessoa, você pode mexer na configuração, diminuir um pouco o 3D, por exemplo, eu testei 1080, você pode testar em 900p, até 720, dependendo do seu monitor, então dá pra mexer ainda, e eu acho que dá pra fazer essas quedas pararem, porque como eu disse,
Eu não senti queda de processador e nem de placa de vídeo, então deve ser alguma coisa maior que isso. Então é isso, curtam aí um pedacinho da gameplay e digam aí nos comentários o que vocês acharam. Antes de vocês curtirem um pedacinho da gameplay, eu só queria falar alguma coisa agora que na hora da edição eu percebi que eu não falei. É que uma coisa que também pode ter influenciado é o quê? Que esse kit não é um kit intermediário. É um kitzinho bom, tá? Ele é intermediário, tá? Vamos dizer assim, ele é de entrada para intermediário. Só que o que? O meu kit ele está com apenas 8 GB de RAM. Então quer dizer, talvez eu colocando mais 8, mais 4, ele dá uma melhorada, porque eu percebendo na hora da edição que eu não falei em nenhum dos testes aqui, a memória RAM ficou sempre acima de 6. Então, quer dizer, pode ser que seja a memória RAM. Então, quem sabe mais pra frente eu pretendo colocar mais 8 de RAM. Aí eu refaço um outro vídeo dizendo se melhorou, mudou alguma coisa. Mas que pode ser também a memória RAM, porque, como eu disse, eu não senti queda de processador, eu não senti queda de placa de vídeo. Então eu achei muito estranho e depois na hora da edição eu vendo que podia ser essa possibilidade. Então agora sim, fica aí um pedacinho da gameplay que eu batatei, mas dei umas balinhas umas horas. E por último, o jogo da nossa lista é o CSGO. Também me pediram esse jogo, é até admirável me pedirem esse jogo, porque é um dos jogos mais antigos, a gente já sabe que ele é super leve, mas tá aí, né? Rodei ele a 1080p, usei as configurações recomendadas do sistema, então quer dizer, ficou tudo no alto barra médio, automático, né? Tava automático, quero alto. E algumas coisas desativadas, algumas coisas ativadas, foi o que ele recomendou e eu quis deixar assim, porque, como eu disse, não é pra achar a melhor configuração, e sim pra saber se roda ou não. Então vamos lá, na gameplay, a CPU eu vi que teve uma média de 72%, como sempre a CPU é o que sofreu um pouquinho mais, né, nesse quesito. Talvez eu tô depois desses testes eu tô até pensando de colocar um i7 aqui de terceira geração pra dar uma melhorada. Mas enquanto nós não pode, vamos se contentar com esse ciclo de terceira. A placa de vídeo aguentou tranquilo, usou 58% de média, tá ótimo. Como eu disse, a placa de vídeo é o que mais sobra nisso. O processador, infelizmente, é o que tem um pouquinho mais de faca na garganta, mas mesmo assim também não chega a bater 100%, sabe? Dá pra mexer aí, você que quer jogar CSGO profissionalmente, dá pra você mexer no gráfico, usar o jeito que os pro players usam e, mano, vai ter bastante FPS pra você, porque se no alto eu conseguir uma média de 90 FPS, ah, meu querido, o céu é a lua pra você, meu querido. Então, curte um pedacinho da gameplay. Eu joguei com bot mesmo, só porque, né, vocês entendem, eu sou muito ruim no jogo de mouse e teclado, mas tá aí o videozinho pra vocês, curtem aí. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Esse vídeo foi um dos que mais deu trabalho aqui, porque eu tive que fazer centenas de gambiarras para poder fazer essa gravação para vocês, né, gravando o jogo, porque eu não queria perder qualidade, porque se eu quisesse fazer igual alguns youtubers fazem, eu sei que tem canais aí que usam placa de captura, até tentei usar a minha, como eu falei no vídeo, mas tem alguns aí que simplesmente, mano, o cara mete um Action aqui da vida, até o OBS, grava, perde desempenho porque tá usando o OBS, e eu não quis fazer isso, eu quis que a gameplay perdesse desempenho por causa da gravação. Então por isso que eu tive que narrar por cima, até peço desculpa se eu falei alguma coisa de errado, igual no início do vídeo também eu falei que eu narrei errado, narrei ao contrário, mas o que não importa é que eu tô narrando, porque a narração mesmo ali ela pra ficar em segundo plano, o que importa é que vocês estão vendo a gameplay ali, que vocês estão achando. Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tem mais vídeo aí no canal em breve. Muito obrigado, deixa nos comentários mais ideia, outros jogos também trazer pra testar nesse PC, o que você acha que eu tenho que fazer de upgrade nesse PC, porque a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda aqui. Canal de lives na descrição, é nóis, tá, nós fica, abraço pra Dino Popote e fui!